Fala, turma. Estou aqui para fazer um complemento do relatório do HGBS. Acabei de escrever o relatório, mas eu resolvi gravar o vídeo para falar também sobre ele. Por que eu vou comprar o HGBS na minha carteira? Vou adicionar ele na minha carteira. Eu não tinha o HGBS. Os fundos de shopping que eu tenho são dois, XPML e o MAL11. Mas o HGBS está me surpreendendo aí com seus resultados muito bons agora no final do ano. E vou adicionar uma parte aí do fundo. Né? Por que eu não botei antes o HGBS em carteira? Porque eu sempre busquei, quando a gente pensa em diversificação, a gente tem que olhar de fato se os fundos se complementam ou não. Então, como o primeiro shopping que eu adicionei foi o XPML e o segundo foi o MAL11, por que o MAL11 no HGBS? Pela diversificação de shoppings. Com o MAL11 eu tenho uma parte vindo da receita ali do Rio de Janeiro e outras regiões de shoppings em São Paulo, e com o XPML uma boa parte vindo de receitas no estado de São Paulo. O HGBS ele tem uma concentração de mais de 80% vindo de receita do estado de São Paulo. Então isso sempre me incomodou um pouco. Tem muito XPML e tem o HGBS, os dois vindo de São Paulo. Obviamente que eu tenho que levar em consideração que eles possuem shoppings em diferentes regiões e muitas vezes, mesmo que o shopping faça parte do XPML e do HGBS, ali dentro nós temos receitas vindos diferentes. Né? Então, de repente, o XPML tem das lojas A, B, C, D e uma parte da alimentação, e o HGBS tem lá de cinema, estacionamento, as malls distribuídas ali pelo shopping. Então, acaba também querendo ou não diversificar. Então, esse fundo aqui, pelo resultado que ele vem apresentando, principalmente agora, nesse último relatório de agora, eu vou mostrar para vocês. E pelo preço que está a cota, eu vou acabar agora no mês que vem adicionando o HGBL, elevando assim 12 fundos para minha carteira, que eu tenho 11 até aqui, e vou levar para 12, tá? Então vamos falar só dos resultados aqui, vou tentar passar rapidinho. Então aqui, olha só, cota de mercado a 177 e um valor de 2,3, né? A gente olha para a quantidade de cotistas aqui, 125 mil, a gente vê que é pequeno. E para mim tem uma explicação, tá? É isso aqui, esse preço de cota patrimonial 215. Então muita gente acaba olhando, 200, 215, eu só consigo comprar. Para quem faz aportes menores, 500 reais, 800 reais, 1.000 reais, pô, com 1.000 reais eu não compro nem 10 cotas. O pessoal tem isso na cabeça, né? Então eles acabam não comprando, né? Até na caixinha de perguntas lá nos stories eu recebi semanas atrás, pô, por que o HGBS não vira uma base 10 de repente, ou desmembra para 100, né? Eu acho que no futuro talvez vá, né? A gente vê que começou as atividades aqui em 2006, né? Então eu acho que no futuro talvez faça o desmembramento aqui, desdobramento, perdão, desdobramento das cotas aqui, e aí a liquidez provavelmente aumenta também a base de cotistas aqui, né? Uma ABL de 245 mil metros quadrados. Isso aqui ele está falando todo o cenário macro, importante, eu li, tá? É algo muito importante que a gente tem aqui, que o gestor traz para nós, a gente se atualiza também dessa forma. Mas vamos lá falar dos resultados do HGBS. Isso aqui já começou a me animar, né? O HGBS tem esse costume de trazer resultados do Censo Brasileiro de Shopping Center, 2024, 2025, a Bresse, né? Então eles trouxeram o resultado, descontando a inflação aqui, se eu não me engano foi descontado, né? 194, em termos nominais 1,9, isso aí. Levando-se em conta o faturamento de 2024, o setor apresentou um crescimento em termos, nominais aqui, né? De apenas 0,1 de crescimento, né? A média aí que a Bresse aqui, que é o Censo Brasileiro de Shoppings, ela levantou na média de shoppings, e o crescimento foi de apenas 0,1, enquanto as vendas aqui no HGBS foram de 7,3. Então nós temos um aumento significativo aqui de 23 para 24. Aqui eles têm um monitoramento mensal, aqui eles trazem o resultado da vacância, né? No Brasil, no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, eu vou falar sobre isso. E aqui vem os resultados do fundo. Um portfólio aqui que apresentou vendas de 2.101 em dezembro, que representa um crescimento de 7 comparado a dezembro 23. Levando em conta o acumulado de 24, as vendas apresentaram um crescimento de 7,3 em comparação a 23. Então, números interessantes, né? Crescimento interessante acima da inflação. A vacância aqui. Essa vacância aqui é a menor desde 2016. 16, tá? Então, quase 10 anos, de 4,7. Quer dizer, a gestão vem trabalhando, vem conseguindo locar, junto ali, obviamente, com os administradores de shopping, conseguindo locar os seus espaços vagos, né? Então é um número muito interessante. O NOI, vejam só, eu gosto disso aqui, né? Acima de 100. Então ele tem um NOI aqui por metro quadrado de 101 na média, pegando todo o portfólio do fundo, 101,04. Se a gente olha o XPML, que eu sempre falo, é na casa de 120, 130, né? Por isso a gente diz que o melhor portfólio está lá. Mas aqui trouxe um resultado muito significativo, um crescimento de 8,9 versus dezembro 23. E aqui nós temos números, eu não peguei os relatórios, tá? Mas eles são superiores. A gente pega aqui por portfólio, né, os shoppings que estão aqui, a gente olha o NOI aqui por metro quadrado,
E a gente vê que foi 159, 158, 178. Isso aqui não é comum no HGBS. Geralmente a maioria aqui fica abaixo de 100. Né? Lógico, tivemos no final do ano um aumento de vendas, só que isso aqui é bem interessante, os números subiram, o resultado operacional do fundo foi muito melhor. A gente pega, por exemplo, aqui e compara, aqui, por exemplo, o Capim Dourado, né? Teve um NOI de 90,7, mas veja que houve um crescimento em relação a dezembro 23 de 32%. Né? No Vila Lobos aqui, que já é alto, teve uma queda aqui de 6,3, mas veja que o NOI aqui de 254. Esse NOI aqui, só as galerias lá do Mal 11, uma das galerias tem acima de 200 também, né? Que eu considero muito, muito bom, tá? A gente vê a mesma coisa aqui, 35% em Santana, né? Foi de 111, subiu 35% em relação a 2023. E Floripa aqui também, né? Santa Catarina. Veja que o NOI é mais baixinho, 82, mas subiu 17%. Então nós temos resultados aqui muito bons, tá? Franca aqui também com 132. Então esses resultados me animaram. A gente olha aqui em vendas, subiram a 7,1%. Dezembro 23, 1.894 e agora 2.101. A vacância, que eu já falei. Aqui a gente tem a evolução do NOI. Veja que só em janeiro, né, de 23, aliás, perdão, janeiro desse ano, mas olhando 23 e olhando 24, é que a gente teve o NOI acima de 100. O resto fica tudo aqui, ó, a média de 80, 90. Então ele veio com um resultado positivo, muito bom aqui, que eu vejo, e veio acima de dezembro de 23, né? Aqui o crescimento foi de 90. Quando a gente olha aqui, ó, 81, 79, 77, falando de 23, 81, 77, agora aqui a gente tem 101, é um crescimento bem significativo, porque a gente olha aqui 80, 78, veja que salta em 20 aqui, né? Reais aqui, se a gente olhar, 80, 78, 78, saltando bem mais. Em relação aqui, saltou 10, 9, né? 10, 11. Então eu vejo que os resultados do HGBS, pelo menos de final do ano, foram muito positivos. As vendas aqui, os destaques, aqui ele separou por portfólio, Suzano, Santana, Bauru, Capim Dourado, Tivoli e Goiabeiras aqui acima dos 2 dígitos, tá? A vacância aqui, como eu disse, é a menor desde 2016. O NOI aqui por metro quadrado também, ele traz aqui por trimestre e traz aqui em relação ao crescimento de um ano para o outro, né? Então, um resultado positivo. No quarto trimestre de 2024, custo de ocupação, isso aqui também é muito importante, de apenas 8,7. Esse custo de ocupação aqui, ele indica se a vida entre aspas aqui, né, dos locatários, ela está saudável lá dentro, né, do portfólio, a receita dos locatários lá dentro, ela tem chance de ficar saudável ou não. Porque quanto mais alto esse número, mais custo o locatário tem com aluguéis e os outros custos todos que envolvem ali dentro do custo de ocupação. Então, é um resultado aqui é um número aqui muito interessante, de 8,7, tá? Vamos lá, vendas das mesmas lojas, também tivemos um aumento aqui. E a gente vê o seguinte, né? É o que eu falo, para quem me acompanha nos stories, que eu acho que eu falei mais lá sobre isso, que os shoppings eles vêm mudando. Veja que o total de vendas aqui do HGBS atingiu 1,1 bilhão em vendas. O indicador de vendas nas mesmas lojas teve um aumento de 5,8 no mesmo período. Os segmentos de destaque foram operações de saúde e academias de ginástica. Aqui tem outros, né, que são esses aqui, mas vejo que operações de saúde, clínica médica, clínica dentária, posto de saúde lá dentro, né, para exames de laboratórios, que eu quero dizer aqui, dentro dos shoppings. Então, um aumento de 19%, assim como nas academias. Isso mostra que os shoppings eles não estão ficando só nas lojas, eles estão levando outros empreendimentos lá para dentro. Por isso que eu fico até na dúvida, né, entre renda urbana e shopping. E eu começo a gostar assim, logístico, urbano shopping, ou shopping urbano. E eu começo a ficar numa dúvida se o shopping não é mais vantajoso, não vou dizer isso, né? Mas tem uma segurança maior, com exceção ali da pandemia que nós tivemos, que a gente viu que ficou muito tempo fechado, mas eles têm um mix de produtos ali dentro muito mais diversificado que um galpão logístico, que o renda urbana, que lajes comerciais. Então não tem como negar. Então o shopping, nesse quesito, ele traz uma diversificação muito grande para nós. É que a gente pensa assim, estou investindo em 2 shoppings, poxa vida, eu só tenho 2 shoppings na carteira, ou tenho 3, não, vou pegar 5. Só que tem que pensar num mix que tu tem ali dentro. Né? Só no HGBS, num único shopping, eu tenho um mix de produtos, de locatários muito variado. Então isso é o que conta muito, né? Isso é o que traz segurança para nós cotistas, essa diversificação. O dividendo caiu, a cota caiu. Tudo bem. O importante é o mix lá dentro continuar aumentando, né? Continuar tendo diferenças, não ficar só naquele varejo tradicional.
Então eu vejo que o shopping ele traz isso para nós de uma forma que não tem outro segmento que traga, né? Nem os galpões, que eu gosto tanto, conseguem fazer isso por razões óbvias. Em galpões a gente já tem academias, a gente tem outros segmentos querendo locar, mas não se compara ao shopping. O RBVA, Fundo de Renda Urbana, que tem aquelas lojas menores, que está lá com 10, 11 perfis diferentes de locatários, ele também consegue diversificar, mas não tanto quanto aos segmentos dos shoppings, né? Então, gosto muito dos shoppings por isso. Aqui é o earnout que o fundo vai ter que pagar sobre o Capim Dourado, esse shopping, né, essa compra no valor de 24 milhões. Isso aqui já foi acordado na época da compra. Então, se o shopping aqui trouxesse um resultado que ficou acordado lá, positivo para o shopping, então eles pagariam um extra aqui de 24 milhões e 930 mil. Tá? Aqui ele está falando de uma assinatura de contrato bem interessante com o Mané Mercado, que vai trazer uma diversificação maior, o tipo de produtos, o que eles fazem ali dentro, né? Na área de alimentação aqui do shopping, tá? O resultado aqui foi de 1,81 e a distribuição em 60. Eles seguem fazendo acumulando acumulando dividendos para ir distribuindo e mantendo o pagamento de 1,60, que inclusive é o que a gestão fala que ela vai fazer a distribuição pelo menos até o fim do primeiro semestre de 1,60, tá? Nós temos aqui as despesas financeiras, que elas aumentaram um pouco em relação aos meses passados, até porque o fundo adquiriu um novo CRI para fazer uma nova compra, né? Então a gestão ali ela tem uma dívida um pouquinho maior, mas tudo dentro do tranquilo ainda. Aqui no primeiro semestre de 2025, nós temos ainda para receber, o fundo ele tem para receber 0,86 em cotas de vendas aqui do IFONH. Aqui temos o resultado do fundo, né, como é que ele foi dividido, e o resultado acumulado, veja que vem aumentando, né, 0,46, aqui ele diminuiu um pouquinho, passou para 0,67 com 0,90 ali, que eu falei que ele gerou de resultado 0,81 e pagou 1,60, né. Tinha mais alguma coisa aqui, que vem alguns dados do fundo, se eu não eu separei aqui embaixo, algo que eu gosto, aqui em relação à dívida do fundo, tá? Vamos falar aqui da dívida, veja só, 21, 22, 25, 26 e 27, os anos, ele tem 21, 29 e 32. Eu vejo que até aqui, talvez até aqui, 28 seria sossegado, mas até 27 é muito tranquilo. E por quê? Eu não tenho aqui, eu já devia ter deixado separado, deixa eu só baixar aqui rapidinho. Para mostrar para vocês, infelizmente o HGBS, cara, assim, ele tem um dos melhores relatórios que nós temos, tá? Eu vou mostrar isso abaixo aqui com os shoppings que ele apresenta. É o relatório mais completo. A gente consegue avaliar shopping a shopping. Mas, infelizmente, eles não trazem aqui essa questão de amortização, valores em caixa. Então, a gente é obrigado a o quê? Eu poderia ir no outro site direto, lá que nós temos, mas aqui é mais rapidinho. Opa! Vamos lá. Aqui, pegar o último informe mensal. Vou fechar aqui. E veja só, então aqui nós temos 21 milhões para pagar, 29 milhões e 32 milhões. Qual é o caixa do fundo? O caixa do fundo, disponibilidade, né? Não aquela, entre aspas, pegadinha lá do HGBS, que eles colocam tudo como disponibilidade rápida. Não é assim, né? Rápido, 67 milhões. Então se a gente pega aqui 21, 29, já chega, aqui já mata praticamente, né? Então teríamos até aqui 26 muito tranquilo e aqui precisaria talvez de alguma coisa. O fundo tem? Ele tem. Né, que a gente vê aqui 67 milhões de disponibilidades, mas a gente tem também aqui, cadê? 86 milhões em certificados de CRI, e o fundo ele tem aqui, cadê? Contas a receber por venda de imóveis, mais 15 milhões. Então, assim, situação muito cômoda, no mínimo até 27 do HGBS, quando a gente olha para a alavancagem que o fundo tem, né? Aqui que está a alavancagem que eu falei antes, ali no DRE, né, que aumentou um pouquinho, porque ele fez isso aqui, né, para ele adquiriu um novo CRI, né, via certificados de recebíveis, deixando aqui e tudo mais, para pagar, que é esse certificado aqui, saldo devedor de 100 milhões, né, para fazer essas novas aquisições. Mas a gente vê que a situação aqui é muito tranquila, tá, era uma situação bem tranquila. E aqui tem outro resultado, ó, daqui para baixo é o resultado individual de cada shopping. Isso aqui é muito interessante a gente olhar, né? Porque a gente consegue ver de fato, shopping a shopping, para quem tiver paciência, é claro, e é o que eu faço aqui sempre, para analisar, né? Por isso eu digo, o relatório da HGBS ele demora para ler, mas tu tem uma real noção de como é que tá os shoppings. Então a gente vem aqui para o Jardim Sul,
E aqui eu deixei separado para vocês entenderem, para quem de repente ainda não sabe. Veja só, aqui nós temos um aluguel mínimo, 2.839.000. Quer dizer, se o portfólio do shopping, que equivale aqui a 19% da carteira do Shopping Jardim Sul, ele atingir, aquele portfólio que o HGBS tem ali dentro, ele atingir um valor mínimo de vendas, vai ter um aluguel complementar aqui, de R$321.000, que é o que aconteceu aqui. A gente compara com a variação de dezembro 23, houve um aumento de 51%. Então isso aqui é muito interessante. Aqui tem os aluguéis do quiosque, então ele traz esses dados separados para a gente olhar, inclusive o NOI, daí o resultado disso aqui, mais o estacionamento, 4 milhões, aí tem as benfeitorias, enfim. A gente daí compara aqui a variação versus 2023 do shopping, o fluxo de caixa aumentou em 11%. Então, assim, aqui ainda a gente tem vendas do shopping, esse shopping específico, fluxo de veículos, a gente vê que aumentou bastante aqui, aumentou bastante, sim, 5,3, em relação a 23, 24. Então, assim, a gente tem esses dados, a inadimplência líquida, a vacância de cada shopping center, Isso aqui, obviamente, tem que fazer com calma, não é meu intuito fazer isso aqui, porque vai longe daí, Mas eu só queria gravar esse vídeo para dar um resumo aqui, eu já escrevi sobre o HGBS, vocês podem ler também lá no relatório, mas a gente vê que o fundo ele vem trazendo resultados bem interessantes e ao preço que está, é o próximo fundo que eu vou adquirir na minha carteira, levando assim para 12 fundos imobiliários e vai ser meu terceiro fundo de shopping em carteira. Obviamente isso aqui não é recomendação. Eu trouxe um resumo para vocês aqui sobre o resultado do shopping e estou expondo a vocês a minha carteira devagarinho, aqui alguns já sabem quais são todos os meus ativos, principalmente quem passou lá pelo curso, mas estou devagarinho informando os fundos que eu tenho, a quantidade de fundos que eu tenho, o que eu vou mudando ou não vou mudando. Continuo 100% em tijolo, ainda não cogito botar papel, talvez eu realmente não coloque, mas esse aqui vai ser meu 12º fundo, tá bom?